Seja bem-vindo. Hoje nós vamos fazer um quiz, perguntas e respostas aqui que nós recebemos de vários professores, de pessoas como você. Talvez você que esteja nos assistindo seja uma das pessoas que enviou essa pergunta que vai ser feita e respondida aqui, tá certo? Antes que você ache que é um espelhamento de imagem, eu queria te dizer que o professor Márcio Lobo é meu irmão. Eu me chamo José Neto, eu sou aqui do Instituto Alto Desempenho, um instituto que leva aprendizagem, leva conteúdo de qualidade a você, a um clique da sua mão, tá certo? Onde você tem a oportunidade de, na sua casa, no seu melhor horário, no seu melhor momento, assistir aquele conteúdo imprescindível para o teu crescimento profissional e que vai fazer a diferença na tua vida, tá certo? Então, conversando aqui com o professor Márcio Lobo, nós vamos tentar sintetizar todas essas perguntas para que a gente possa fazer, talvez, a aula, o encontro mais interessante do curso BNCC na prática, tá certo? Professor, minha primeira pergunta é sobre homogeneidade de aprendizagem. Nós sabemos que hoje em dia o professor que está nos assistindo, o educador que está nos assistindo, na sala de aula onde ele dá o mesmo conteúdo, ele tem alunos que tiram nota 10, ele tem alunos que tiram nota 5, ele tem alunos que tiram nota 0. Talvez o professor não esteja usando a abordagem errada, porque se existem alunos que tiram nota 10, é provável que ele esteja utilizando a abordagem certa. Mas o que eu quero saber com relação à Base Nacional Curricular é como é que ela vai ajudar e colaborar com o professor para que ele consiga ter também uma homogeneidade de notas, para que os alunos dele possam ter o mesmo nível de aprendizagem. Bacana, Neto, a tua pergunta e trazer aí o contexto do professor que está em sala de aula. A homogeneidade de nota é totalmente diferente da homogeneidade de aprendizagens. Quando a gente vai falar de homogeneidade de aprendizagens, a gente precisa muito focar no aluno. Existem diferentes times de aprendizagem, né? E aí a gente vai ter um conceito de deficiências, ou seja, dificuldades de aprendizagem. A gente vai ter a TDAH, a gente vai ter a síndrome do pensamento acelerado. Nós vamos ter hoje no Brasil algumas grandes dificuldades do aluno, do professor, inclusive, planejar a sua aula para uma multiplicidade que é a tua própria turma. Então, quando a gente vai falar disso em acordo com a base ela fala exatamente o que tu perguntas. É desenvolver competências, desenvolver habilidades. Então, ao longo do processo cognitivo, quando nós estivemos aí na aula de planejamento, que eu citei o processo avaliativo, eu vou citá-lo novamente aqui. O processo avaliativo, ele nasce do processo de elaboração da aula. Então, quando o professor estiver desenvolvendo a habilidade 1 de educação física, a habilidade 1 de ensino religioso, a habilidade 1 de história, a habilidade 1 de matemática, ele tem ali, dentro da habilidade, um verbo de comando. E aí, se a gente for beber da aula operatória, nós vamos visualizar que esse verbo de comando, ele é um verbo muito propício a estar no item, ou seja, está na avaliação, está dentro do processo avaliativo. Então, não é que as notas serão homogêneas, mas nós temos que lutar. A educação brasileira ela tem esse difícil passo de transformar uma sala extremamente heterogênea de aprendizagens, extremamente diferente de processos de aprendizagens, para um processo mais homogeneizado. E homogeneizado a partir do quê? A partir do desenvolvimento de competências e habilidades. Não estou aqui dizendo que nós vamos sanar esse problema, não estou dizendo que a curva de nota será só 10 ou só zeros. A forma de perguntar, o quiz de sair da situação problema que é proposto ao aluno, aí sim vai demonstrar se ele está com nível de aprendizagem minimamente necessário para aquela turma, para aquele ano, para aquela progressão que a base propõe. Então, a base ela propõe requisitos necessários essenciais, mínimos, para que naquele ano o aluno desenvolva. Então, o professor ele tem parâmetro necessário para isso. A homogeneidade é algo muito distante de uma realidade de sala ainda. Então, a gente nunca vai dizer que vai homogeneizar o processo. A sala é heterogênea mesmo. Você, professor que está aí, recebendo sua aula todos os dias, os alunos com os múltiplos espectros. Hoje nós temos aí catalogados múltiplos espectros.
Nós temos catalogado aí várias síndromes, né, que, se a gente pegar as últimas, a gente vai ter a TDAH com uma grande febre nas escolas brasileiras, e às vezes é uma TDAH não identificada pelos profissionais, pela equipe multidisciplinar, às vezes por um profissional, às vezes só pela escola e o pai rejeita, e o professor tem que trazer isso para a aprendizagem de sala de aula. Então, não é homogeneizar a turma, mas é trazer para aquela turma um foco necessário, um foco essencial, e a base propõe exatamente isso. Deixar uma habilidade cognitiva, deixar uma habilidade socioemocional cravada para aquele nível, para aquela turma, para aquela sala. Beleza. Eu não vou mais nem chamar de professor, agora eu vou chamar de ninja. Porque o cara tem que ser realmente um ninja, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, Márcio. Para dar conta dessa nova demanda de educação no Brasil, dessa nova mudança, desse novo paradigma, certo? Esse professor, ele precisa ter algumas habilidades extra às que hoje ele já utiliza dentro de sala de aula. Porque você que é professor, que está me assistindo, você já sabe que você já desenvolve diversas habilidades, né? Você sabe que você tem alunos que não são acompanhados dentro de casa, você sabe que você tem alunos que têm os espectros, você sabe que tem alunos que têm várias outras realidades que precisam ser assistidas, que precisam ser trabalhadas e terminam caindo no seu colo. Que além de dar aula, precisa também ser um pouco de pai, precisa também ser um pouco de conselheiro, precisa também ser um pouco de tudo. E eu queria saber o seguinte, cara, quais são as habilidades que um professor hoje precisa ter para colocar a BNCC em prática na sala de aula? Já foi falado durante as aulas e aí eu vou retomar. As 10 competências gerais, elas são necessidade do professor. E aí, Neto, é bacana que o professor que está em casa, ele entenda e ele se sinta nessa posição também, que é uma posição totalmente desconfortável. Nós não aprendemos isso na universidade. Sim. A academia não nos trouxe isso como ferramenta. O processo agora da BNCC, ele é muito mais autodidata, ele vai necessitar estar aqui no IAD fazendo esse curso, ele vai necessitar muitas vezes levantar da sua casa, ir até uma biblioteca para estudar com os colegas o documento da BNCC, estudar o seu componente curricular, a sua área específica, para que ele possa tomar cada vez mais posse, cada vez mais ideal dessa base. A professora de educação infantil, o professor de educação infantil, ele vai ter um processo de desenvolvimento muito formatado a partir do ser autodidata e do que ele já faz. Quando tu falas aí que o professor já tem que ser um pouco de pai, a professora ou o professor de educação infantil, ele já faz esse processo muito propriamente dito, né? Quando ele vai planejar a aula dele, ele pensa cada aluno dentro da multiplicidade de turma. A turma dele tem essas diversas pegadas. Então, é muito interessante você ver que uma atividade na sala, ela é passada para alunos de diversos níveis cognitivos e todos eles atendem às expectativas que o professor coloca. Então, nós vamos ter que beber aí lá na educação infantil desse protótipo, nós do ensino fundamental, para trazermos também para o ensino fundamental, anos finais e anos iniciais. A formação que esse professor deve ter, de fato e de direito, são as 10 competências da base. Ele precisa desenvolver isso. E quando eu estou falando das 10 competências da base, eu estou falando de empatia, eu estou falando de cultura digital, eu estou falando de cooperação, diálogo, argumentação, estou falando de conhecimento, estou falando de responsabilidade, estou falando de autonomia. Ou seja, o professor precisa ser, nesse momento, e ele precisa desenvolver as habilidades de conhecer-se, relacionar-se, ser proativo, ser analítico crítico, ser reflexivo e, principalmente, ser protagonista da sua própria história. Sair da sua caixa, sair da sua zona. A gente, quando fala isso, parece que é um ditado já bem batido, né? Mas sair da sua zona de conforto, da sua formação e do seu apropriar conteudístico, né? A gente está falando aqui, por exemplo, de letramento. O professor ele tem que sair dessa fase de se letrar ou de letrar o aluno dele e passar para formar um aluno, formar um ser integral. Um ser que é muito além só da leitura e da escrita. Tá. Outra pergunta, Márcio.
Tu sabe que sair da caixa, vários outros conceitos, são geralmente imposições dos secretários de educação, são imposições dos diretores das escolas, mas muitas vezes até essas pessoas elas não têm a condição financeira de bancar esse sair da caixa. A gente sabe que exige um recurso, exige um upgrade em termos de ferramental, em termos de infraestrutura. E aí o sair da caixa sobra para o professor, né? O cara que é o ninja, que tem que fazer tudo sozinho e tudo mais. Então, para aquela escola, para aquela situação onde o professor não vai ter como sair da caixa, literalmente através de recursos de multimídia, através de melhorias de infraestrutura, o sair da caixa depende literalmente dele. O sair da caixa depende literalmente do desenrolar dele dentro de sala de aula. O que tu diz para esse professor? Ele já faz isso. Os professores do Brasil hoje, eles já saem da caixa muitas vezes sem a condição. A escola sai da caixa muitas vezes sem a condição. Né? O diretor que nos assiste, o coordenador que nos assiste, o supervisor que nos assiste, sabe que a escola tem aí múltiplas dificuldades. Hoje nós somos muito enquadradinhos como escola. E o professor, ele é a repercussão desse processo. Então, o que o professor ele precisa para sair da caixa? Ele precisa ser o que ele já é. Né? Ele precisa ser o cara que sai à frente, o cara que pesquisa, o cara que vai lá. O professor, ele é o ser vocacionado a dar aula. Eu costumo dizer, e eu falei aqui na aula introdutória, que o desbravador, né? A pessoa que está em sala de aula, por acaso, o paraquedista de sala de aula, com a base, ele é expurgado do processo. A base vai trazer para a sala de aula o professor vocacionado a ministrar aula, a desenvolver gente. O professor já faz isso, né? Quando ele sai para desenvolver socioemocional, mesmo sem ser pai, o professor que junta as suas economias, né? Vocês, professores da rede pública que estão nos assistindo, quantas vezes vocês fizeram a festa da escola? Né? Montaram a festa da escola. Quantas vezes vocês criaram os vídeos que os alunos de vocês protagonizaram? Quantas vezes foram vocês que fizeram as bandas? Quantas vezes foram vocês que criaram, inclusive, as partituras e conseguiram dinheiro dos instrumentos? Então, trazer esse professor para a realidade da base, ele já está inserido. O que eu preciso agora é concatenar as habilidades e as competências dentro do processo cognitivo do aluno. Vai ser nossa grande dificuldade, vai ser nosso grande desafio, e que esse ano de 2019 é o nosso ano de teste, o nosso ano de protótipo, o nosso ano de dizer, olha, nós estamos aqui e trouxemos o documento à tona, trouxemos o documento para a sala de aula. Aí é bacana que a gente está falando isso dentro de uma conjuntura de país que só tende a crescer. Você já imaginou se o Brasil aumenta o nível de educação, se aumenta os índices de educação, e se a gente começa a repercutir isso na sociedade, onde nós vamos ser respeitados pelo restante da sociedade, onde nós teremos um processo de igualdade, um processo de democracia, onde todo mundo terá os mesmos direitos, onde todos serão tratados iguais, e um processo que vai ter totalmente de inclusão, onde eu respeito, apesar de ter minhas discordâncias, o outro. Apesar de pensar diferente, mas respeito o outro e trago o outro para próximo. Então é isso que o documento propõe. Acredito que esse é o cerne do documento, essa é a competência geral do documento, é formar um cidadão integral. É o Brasil daqui a 30, daqui a 40 anos, quando nós começarmos a beber o fruto da base, que vai sair da universidade, nós bebermos uma sociedade muito mais estruturada, socialmente, cognitivamente, pensando exatamente... Eu vou voltar para a nossa escola, você vai lembrar um pouquinho. Quando a gente saía da sala de aula, quando nós chegávamos em casa, o que é que nós aplicávamos da escola em casa? A escola hoje é diferente. Hoje eu saio da escola para aplicar. Então, você já imaginou que bacana vai ser uma escola aplicada, uma escola que vai trazer uma sociedade diferenciada? Tu usou uma palavra nessa tua resposta aí, uma palavra muito dura. E, de certa forma, a base, ela tem... junto com ela, junto com os benefícios que ela traz, com as propostas que ela traz também um certo medo para o professor que está em casa nos assistindo, ela traz um certo medo para o profissional da educação, ela traz um certo medo para o diretor da escola, ela traz um certo medo para o secretário de educação, ela traz um medo um pouco generalizado. E aí tu usou uma palavra chamada expurgo, né? E eu queria fazer uma pergunta em cima dessa palavra.
você consegue ver, você consegue perceber se a base ela vai gerar algum tipo de expurgo no mercado de educação, seja escola, seja profissional. Ela já gera uma situação muito delicada com os profissionais da área de ciências humanas, dos dois componentes curriculares que até então eram existentes, até agora estavam na grade, e eles passam a sair da grade, que é filosofia e sociologia, certo? Esses profissionais, dentro do mercado, eles vão se reinventar. Nós não temos ainda o documento do ensino médio formulado. Não sei se lá elas reaparecem, mas elas tornam-se, dentro de um processo, disciplinas dentro da história e dentro da geografia, né? Vão se tornar abordagens de trabalho mesmo. E aí isso já começa a gerar um tremendo desconforto e a crítica à base ela começa a ser exacerbada nesse sentido. Mas a gente precisa com muita cautela pensar nisso, né? A escola ela tem na base o núcleo essencial, o cerne. Mas eu, como diretor da escola, eu posso assumir na minha escola a aula de filosofia, a aula de sociologia. Até para que eu garanta o diálogo, a cooperação, a argumentação de forma sustentada na disciplina de filosofia e de sociologia. Posso fazer isso? Pode. O que a base prega é o cerne. Agora, quando eu falo de expurgo, eu falo muito mais, né, no profissional que se engessa a vivenciar um processo que é o mesmo desde que ele nasceu, né? E aí a gente, infelizmente, não está falando com você que está nos assistindo. A gente está falando, infelizmente, com aquelas pessoas que ficaram no tempo e no espaço, pararam. E aí a sala de aula vai expurgar, mas expurga mesmo. Ela já estava expurgando, naturalmente. Porque o aluno hoje, ele precisa despertar para a disciplina, ele precisa despertar para a aula de maneiras diferentes. Então eu parto desse princípio para trazer um documento que é norteado dentro do século XXI. Então tudo que você está falando aí é o professor que ficou no século atrás, ficou lá no século XX, e ele não consegue mais trazer para a sua sala de aula as situações problema necessária. Ele passa muito bem conteúdo. E aí, infelizmente, o conteúdo é processo, ele não é mais fim. Se eu termino, se eu concluo no conteúdo, infelizmente a sala de aula vai me expurgar. O conteúdo é percurso, ele não é fim. Ele é necessário, sim, mas ele não é fim. Então esse professor, infelizmente, ele é muito bom, ele é muito competente. Às vezes ele é o cara que nos formou. Às vezes ele é a nossa referência de trabalho, como construtor de conhecimento. Mas ele não está alinhado ao que a base propõe de desenvolvimento de competências e habilidades. Hoje, professor Márcio, a esteira do mercado ela é muito grosseira, né? E aí nós terminamos tendo dois tipos de escola. Nós terminamos tendo aquela escola que corre na esteira do mercado, ou seja, aquela escola que forma para o vestibular, que forma para o número, que forma para o outdoor, e que muitas vezes ela forma o primeiro lugar do Enem, mas ela forma alunos extremamente fragilizados nas habilidades socioemocionais. E lá na frente nós vamos ter prejuízos com esse profissional, e lá na frente esse profissional vai gerar prejuízo ao outro e vai gerar prejuízo, sobretudo, à vida dele. Mas, por outro lado, nós percebemos que as escolas que param nas habilidades socioemocionais, elas são escolas que não acontecem financeiramente no mercado. Então, o diretor, o dono de escola, o empreendedor que está querendo abrir uma escola aqui no Brasil, ele fica nesse dilema. Eu quero uma escola de resultado ou eu quero uma escola que forme um cidadão completo para que de fato ele possa fazer a diferença na sociedade, né? Como é que a base ela vai fazer a convergência entre esses dois modelos, né? Entre o modelo business pelo business e entre o modelo educação de coração, mas sem descuidar do business? É o que a base propõe, né? Essa pergunta que tu fazes é o que a base literalmente propõe. Quando eu trago um movimento de escola de resultado, né? Quando eu trago um resultado aí à frente, um resultado exacerbado, eu estou trazendo a escola que é a business, né? A gente está trazendo uma escola que é vitrine, uma escola que é modelo.
Porém, eu não posso deixar de dizer que formar para a vida é formar para ser primeiro lugar em grandes processos. Então, o que a base ela faz? Ela traz as competências e habilidades. E aí, né, tem um ponto que é muito chave. E aí a gente pode fazer alguns comentários, inclusive trazer os professores de ensino médio, você que é professor de ensino médio aí, vai trazer a memória aqui algumas coisas quando eu for falando. Quanto mais o exame que nos coloca na universidade for guiado pela base, que ele será, certo, assim que a base do médio sair, totalmente guiado para o exame, aí a escola que forma para a vida é a vida acadêmica, é a vida social, é a vida integral. Hoje nós temos no Brasil um sistema de ensino que é totalmente diferente do que nós conversamos da base. O sistema de ensino brasileiro quanto mais acumulação de conteúdo esse aluno tiver, melhor ele se dá nesses exames. Né? A gente vai pegar, por exemplo, 2 grandes exames nacionais voltados ao Ministério da Defesa, que são o outdoor de todas as escolas, que são escolas de resultado. E aí eu pergunto, passar numa prova significa que eu sou excelente cidadão? Não. E aí, quando eu digo na base o desenvolvimento da habilidade, o desenvolvimento socioemocional, a quantidade de alunos de altíssimo desempenho, de altíssimo resultado que nós temos hoje, voltados aos setores de psicologia das escolas, preocupados com o processo de resiliência, porque eles nunca sofreram um baque, uma derrota, nunca foram postos à prova, nunca tiveram um revés aí na sua vida. Então, o que acaba acontecendo? Esse aluno ele precisa ser motivado educacionalmente por processos de resiliência. Tirar uma nota baixa, muitas vezes, não vai ser a solução para aquele aluno. Mas na vida dele, ele já sofreu algum revés que ele precisa de um processo resiliente. E quem vai formar isso? A escola também. Naquela sua primeira pergunta, eu não quis entrar muito, mas agora você falou e aí eu vou dizer. Agora passa a ser responsabilidade do professor o processo socioemocional. Até hoje não, mas a partir da base sim. A partir de agora que eu conheço o documento, que eu interajo com o movimento, que eu trago o documento para a minha vida, eu tenho sim que chegar em sala para desenvolver socioemocionalmente, desenvolver cognitivamente e prepará-lo para a vida. Então, quando você pergunta, o exame vai ser assim, nós acreditamos, dentro da proposta da base, que guiado ao exame, a escola da vida será a escola do resultado. E a escola do resultado, Márcio, vai ficar onde? Vai ficar no processo do conteúdo, vai ficar no percurso. Então, há uma virada de chave para todas essas escolas, para você, professor, que estava com foco no conteúdo, que queria terminar o livro por terminar, que queria passar algo que está muito além cognitivamente daquele aluno. Nós temos escolas que utilizam no Brasil livros universitários dentro da sala da 3ª série do médio. Podem utilizar? Devem. Podem, maravilhoso. Mas o aluno minimamente tem que ter desenvolvido todas as habilidades do ensino médio. Legal. Vocês já perceberam que o assunto, a educação, é um assunto inesgotável. Você já percebeu que a tua profissão é a profissão do presente, é a profissão do futuro. Você, professor, é o único profissional capaz de mudar toda a estrutura do nosso país. Pela sua mão passa a matéria-prima crucial do Brasil, que são as vidas, que são as pessoas, que é a formação das pessoas. Então, pensando nisso, pensando em você, o Instituto Alto Desempenho começou com esse curso, BNCC na prática, e ele está criando uma vitrine específica para ti, onde nós vamos trabalhar formações, onde nós vamos trabalhar vários assuntos que são fundamentais para o seu desenvolvimento em sala de aula. Nós garantimos para você um preço acessível, nós garantimos para você uma qualidade excepcional, professores desse nível para cima, tá certo? Nós, em breve, estaremos falando sobre aula operatória, sobre aula invertida, estaremos falando sobre PPP, né? O famoso PPP que todo mundo precisa ter e a gente reformular, né, para a base, ele precisa ser revisitado para a base. Exatamente, e a gente sabe como é que são os PPPs hoje em dia. Enfim, vários assuntos. Então se liga no Instituto Alto Desempenho,
Se liga nesse canal de educação que nós estamos criando, que você vai ter muito conteúdo pela frente, tá certo? Divulga a gente para os teus amigos, faz o boca a boca, fala que existe um canal que tem uma didática excelente, que tem um conteúdo muito bom e que consegue desmistificar aquilo que parece ser um bicho de 7 cabeças, tá certo? Professor Márcio, considerações finais aí para esse curso, para o professor que está em casa, que te assistiu. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por acreditar no Instituto Alto Desempenho. E aí eu vou falar exatamente o que tu já tinha falado e vou terminar o curso dizendo exatamente aquilo que nós já falamos o curso inteiro. O professor é o profissional do presente, é o profissional do futuro. A videoaula, ela é uma grande ferramenta, mas eu só consigo explicar da mesma forma, você só vai voltar. É você em sala de aula que vai fazer explicações diferentes, é você que vai fazer o diferencial, é você que vai trazer as metodologias ativas, é você que vai desenvolver nos seus alunos as habilidades. A base, ela é esse documento simples, porém trabalhoso, um documento simples, porém novo, e o novo nos dá medo, é normal, é natural, e nós precisamos desenvolver essas habilidades socioemocionais também, e precisamos trazer todos esses conceitos. Por isso, curta a nossa página do Instituto Alto Desempenho nas suas redes sociais, divulgue o Instituto Alto Desempenho, não por uma questão de marketing, não por uma questão de propósito simples, mas por um propósito muito maior. Ajudar os nossos colegas professores a terem uma formação continuada, que é isso que preconiza na base. Abraço forte, acesse os nossos cursos e não deixe lá de nos curtir nas suas redes sociais. Um abraço, conta com a gente, nós estamos do teu lado. Conteúdo de qualidade, conteúdo acessível, formações fantásticas, você vai encontrar aqui. E o melhor, num preço que cabe no teu bolso. Nós estamos aqui para somar. Nós estamos aqui para te ajudar. Você é aquele profissional mega ninja que agora cuida de tudo. Tá certo? Grande abraço. Até a próxima. Opa, sou José Neto aqui do Instituto Alto Desempenho. Obrigado por ter chegado até o final do nosso webinar. Gostou do conteúdo? Olha só, BNCC, independente de você gostar ou não, a partir de 2019 é implantação, 2020 é mandatório, certo? Então, a educação mudou. E você? Vai mudar ou vai ficar para trás? E você? Quer ser protagonista ou quer ser mais um daqueles que fica de braço cruzado esperando o mundo acontecer na sua frente? Não perca tempo. Clica no link abaixo, se matricula no nosso curso e pode ter certeza que você vai dar um upgrade na tua carreira, que você, sobretudo, vai sair na frente, que você vai fazer a diferença e que você vai construir um futuro novo para você a partir desse novo marco regulatório da nossa educação. Grande abraço, estou te esperando, hein?